parece que estamos em uma revolução técnica, diz ele, com a imagem. Nós temos uma sociedade que busca sempre uma brincadeira, se divertir, entende? Não busca mais a verdade, ou se instruir, ou uma educação. Ela busca simplesmente um divertimento. A revolução tecnológica, por assim dizer, levou a um excesso de divertimento que não vale mais a pena fazer outra coisa. E o que é transcendental ficou chato. E o que é novo ficou empolgante. Mas o que é novo, ele é novo até hoje, porque amanhã já é velho. No geral, nas artes, tudo ficou medíocre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma obra muito interessante, que é Elogio da Superficialidade, Universo das Imagens Técnicas, de Wilhelm Flusser. É um ensaio, na verdade, muito interessante, uma monografia, em que ele trata sobre o tema das imagens técnicas. O Wilhelm Flusser foi um filósofo tcheco que tem várias obras, e várias obras traduzidas ao português também, pela Realizações. Ele tem a biblioteca de Wilhelm Flusser, vários livros agora com temas importantes que a Realizações está editando. Nós temos o link aqui embaixo para que você possa comprar os livros pela Realizações e dar um apoio para o canal. Esse livro parece um tanto estranho, mas ele fala de um tema muito importante que só a nossa geração, por assim dizer, consegue contemplar, que são as superfícies. Que superfície ele está se tratando? Das telas. Então, esse computador, ou esse tablet, ou esse celular que você está me vendo agora é uma superfície, e essa superfície retém ou representa imagens. Isso é importante porque essa imagem que ele está se referindo é uma imagem técnica, uma imagem criada a partir de pixels, pixelada, programada, e não uma imagem tradicional. Então já no início do livro ele separa o que é uma imagem tradicional de uma imagem técnica. Uma imagem tradicional, pela definição do Wilhelm, é uma imagem que não traduz apenas informação, mas ela traduz o verdadeiro e o belo, ou seja, está ligada a uma cosmovisão antiga. Por exemplo, um ícone. Aqui eu tenho, por exemplo, um ícone de Nossa Senhora, que está aqui do lado. Esse ícone, ele tinha como primazia levar não só a informação, mas ao belo, a contemplação e a busca pela verdade, certo? Agora, no entanto, imagens técnicas, como essa imagem, por exemplo, ela traz informação para você. Essa diferença entre uma imagem tradicional e uma imagem técnica é o que ele trata nesse livro, porque uma imagem tradicional, ela não é um ponto, ela é formada por pontos. O ponto, por definição, é um objeto sem dimensão, e os pixels são pontos, por assim dizer. Então as imagens formadas pelas telas são imagens sem dimensões, ou seja, são apenas superfícies, diferente das imagens bidimensionais que nós temos nos quadros. E nesse conceito, por trás de tudo isso, ele vem tratar de vários temas, não apenas das imagens, mas, por exemplo, da música, da origem da música, a mudança que a música sofre por causa desses conceitos de superficialidade, a mudança também que é do teatro à filmagem. Então, o que acontece? Antes, para que você tivesse a música, ou o teatro, ou até a escrita, então ele também faz uma abordagem do que é o escrever e do que é o digitar. Que nós estamos numa sociedade em que pouco se utiliza as técnicas, por exemplo, de pintura, técnica de escrita, escrever à mão, na verdade, né, que hoje nós chamamos de escrever à mão. Hoje nós apenas usamos as teclas e somos uma sociedade de teclas, de tecladores, por assim dizer. É um tema bem interessante porque tudo atualmente se torna programável. Nós programamos as imagens, nós programamos a música, nós programamos as novelas, as séries, os filmes, e tudo se torna superficial, tudo se torna algo para consumo imediato, ou seja, aquele enredo, ele não precisa ser muito bem intrincado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando Tolkien escreve a sua obra, ele pretende que todo o enredo fique intrincado, desde a montanha até a folha que cai da árvore, que tem um nome em élfico, ele tem uma história intrincada por trás, tem um universo composto ali. No entanto, hoje a literatura, ela não serve mais para isso, certo?
não tem um enredo por trás, simplesmente é um livro para consumo. E nós vemos várias histórias hoje na literatura que simplesmente elas são feitas para consumo e depois ninguém lembra mais delas. Então isso é um fenômeno que o Wheeling também coloca por trás, que essa literatura é como a imagem técnica, diferente da literatura antiga, ela que seria uma imagem tradicional. Do mesmo modo a música que é consumida, é descartada, e a música que persiste e é contemplada. Então existe uma diferença. Parece que estamos em uma revolução técnica, diz ele, com a imagem, a partir da imagem. E isso é muito interessante porque quando você analisa um fenômeno da castidade, por exemplo, com uma imagem, a relação com o homem e a imagem. Por que eu falei do tema da castidade? Porque ele não fala no livro, mas ele traz um tema que é a da pornografia, por exemplo. Porque não há um ser humano ali. E consequentemente também não é uma imagem, por exemplo, sensual. É simplesmente um conjunto de pixels, mas ele funciona como uma imagem, ou seja, nos chega até a nossa mente, nós achamos que tem alguma pessoa ali. E ele faz uma crítica dura a essa sociedade que consome imagens, consome vídeos, consome filmagem, filmes e etc. e não busca o transcendental através deles. Então ele não critica necessariamente um instrumento de trabalho, que é, por exemplo, uma câmera, que é a fotografia, que é a TV necessariamente, mas ele coloca ali que a partir deles nós temos uma sociedade que busca sempre uma brincadeira, se divertir, entende? Não busca mais a verdade ou se instruir ou uma educação, ela busca simplesmente um divertimento e precisa de pessoas que trabalhem para deixar as pessoas sempre felizes, sempre buscando essa brincadeira, esse divertimento. E é interessante esta obra porque ela parte de certas premissas que antes não eram pensadas. E o tratamento das imagens técnicas que também não são as mesmas. Ou seja, por exemplo, quando se tratava da idolatria antigamente e era proibida a construção de imagens, era de uma forma. Hoje em dia, se você parar para pensar da idolatria, ela já é outra coisa. Que, por exemplo, quando você olha uma pornografia, nada mais é que uma idolatria. Porque você está idolatrando algo que não tem Deus ali, mas você o trata como. E diferente de uma imagem, de uma estátua, por exemplo, que os antepassados acreditavam que ali existe uma entidade, já não há mais, porque não é um ente físico, entende? Porque é só uma superfície, é só uma tela. É muito diferente da idolatria passada e é muito pior do que a idolatria passada, certo? Enfim, alguns outros temas que tratam desse livro, eu gostei muito, na verdade, desse livro, porque ele começa com... Os títulos dele são... títulos, por exemplo, abstrair, concretizar, tatear, imaginar, apontar são verbos. E ele escreveu esse livro um pouco à mão e um pouco na máquina de escrever. Também feito uma alusão a isso, um pouco ele fala para retornarmos a um período. O retorno, na verdade, não é para jogar fora a tecnologia, mas é bem aproveitá-la, certo? Em vez de usarmos apenas para o nosso divertimento, mas utilizar ela para geração de conteúdo, que, por exemplo, nós fazemos aqui nesse canal, entende? É não jogar a tecnologia fora, mas deixar, por exemplo, ele fala de algo que é a brincadeira. Então, por exemplo, as crianças antigamente elas brincavam muito fora de casa. Elas buscavam imaginar os entes, imaginar o que era um guerreiro, o que era um dragão, etc. Hoje você não precisa mais fazer isso, porque você simplesmente pode apertar algumas teclas e você está jogando. Não é uma crítica ao jogo necessariamente, mas as pessoas, infelizmente, por essa causa, também tem envolvendo o vício por trás, mas elas se abstraem dentro daquele jogo, ou seja, elas ficam presas ali naquele mundo do jogo, certo? Diferente do que era no passado, que o jogo era apenas uma parte da sua vida e não a essência dela. Então, infelizmente, a revolução tecnológica, por assim dizer, levou a um excesso de divertimento
que não vale mais a pena fazer outra coisa, não vale mais a pena buscar a verdade, contemplar o belo, buscar fazer o que é verdadeiro. Não, simplesmente nós temos que ser felizes, entendeu? Esse é o problema. E aí, alimentando uma sociedade que busca a felicidade acima de tudo, bom, você precisa retroalimentar ela o tempo todo. E o que é transcendental ficou chato. E o que é novo ficou empolgante. Mas o que é novo, ele é novo até hoje, porque amanhã já é velho. Consequentemente, se torna descartável. Para uma sociedade que tem muito descarte, no sentido de que não tem mais um produto transcendental, não tem aquilo que dá continuidade ao seu ser, bom, você simplesmente joga fora. E assim são as imagens técnicas também. No sentido da música, das novelas, das séries, dos filmes, tudo é jogado fora, não é mais aproveitável, diferente de uma obra do Shakespeare, por exemplo, que é aproveitada até hoje. Não, simplesmente é jogado fora. Quem lembra das novelas do passado? Quase ninguém. Por quê? Porque ela simplesmente é feita para o consumo. Então, isso envolve vários setores das artes e é bem legal, tanto também da fotografia, ele fala um pouco sobre isso para quem gosta, é um livro essencial, mas para quem está na área de tecnologias é uma crítica bem importante, porque tem uma parte que antes Para de contar o tempo aí. Mas antes, quando um pintor, ele estava... Mesmo um pintor surrealista, por exemplo, é o Dalí, não é? Mesmo um pintor surrealista, o Salvador Dalí, que tem uma imagem aqui, por exemplo, ele pega a forma ele pega o que é real e faz algo surreal, certo? Ele precisou imaginar aquela forma. E hoje nós temos essa imagem abstrata, técnica, que simplesmente, diferente do que o Salvador Dalí fazia com o surrealismo, hoje em dia não temos nem mais o que fazer, porque ficou abstrato. No entanto, você tem uma chance de ter universos, multi-universos em jogos, em livros que antes não se pensava, certo? Em séries, nem o maior escritor de ficção poderia conceber. Então hoje, quando você assiste um filme, por exemplo, de super-herói, você consegue ver um ser humano pulando ou voando. Algo que um filme antigo era difícil de reproduzir pela própria dificuldade tecnológica da época. Mas, ou seja, você não precisa mais abstrair, não precisa mais imaginar, porque alguém já fez. Alguém já programou, já fez um filme, já fez uma história, gravou uma série. Você não precisa mais fazer isso. Então, é uma sociedade, principalmente quem é mais novo agora, que tem pouco contato com a leitura, que acaba indo o seu mundo é aquela zero dimensão, que ele fala de zero dimensão porque é o universo dos pixels, o universo dos pontos, um universo onde só transmite informação. Então antes você saía de uma linha, que é um livro, né, um conjunto de linhas unidimensional, para uma imagem bidimensional na sua imaginação. Hoje em dia você não tem mais essa imaginação, não tem mais a imagem bidimensional na sua cabeça. Você simplesmente tem uma informação que vem de uma tela, que ele chama de zero dimensional, e você fica naquele consumo que te dá prazer, e quando ele passa você procura outro, entendeu? Não há profundidade nos temas, por isso que ele chama de elogio da superficialidade, porque não tem um aprofundamento de um tema com uma música, por exemplo, se a gente colocar num exemplo prático, dentro da liturgia da igreja, hoje é a música. Antes, a música, todo o enredo, se a gente colocar um Anima Christi aqui, por exemplo, tinha um fundo por trás do porquê daquela letra e por que ela se manteve depois de depois da comunhão, por exemplo. Agora, no entanto, nós temos músicas emocionais que te façam ficar sentimental por algum gênero, mas você não se aprofunda, você fica na superficialidade, certo? Então, no geral, nas artes, tudo ficou medíocre por esse fato. No entanto, o Flusser fala para que não culpemos a tecnologia em si, mas uma geração que não imagina mais, mas apenas aperta teclas. É isso. Muito obrigado pela audiência de vocês. Dúvidas, comentários pode deixar aqui embaixo, clique no gostei aqui. Aqui embaixo está, como eu já disse, o link da Realizações e no nosso grupo no Telegram para você receber notícias dos vídeos de temas, também está aqui, um link que vai direto para o nosso canal no Telegram. E é isso, pessoal.
Deixa o seu link. Muito obrigado. Salve Maria!